Olá, estamos mais um Tome Nota aqui para você, onde tratamos sobre temas da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E estamos tratando sobre a saúde emocional do jovem cristão. E hoje estamos aqui com o pastor Aurélio, que vai estar trazendo uma palavra maravilhosa e abençoada sobre ansiedade. Pastor Aurélio, seja bem-vindo. Paz do Senhor, que Deus possa te usar muito e falar conosco aqui. Paz do Senhor, aqui é um prazer, né, estar podendo contribuindo para os jovens, né, para os professores, sobre um tema de tal importância, né, que tem afligido não só os cristãos, mas o mundo inteiro, né, especialmente nessa época aí de Covid, né, é um tema muito relevante, porque muitas pessoas não sabem lidar com esse novo normal, demissões em massa, incertezas no serviço, incertezas nos relacionamentos com as pessoas, né? E isso a gente tem que aplicar tudo na palavra de Deus, que é o segredo, né? Então, é um prazer estar aqui e poder participar dessa entrevista. Verdade. Hoje em dia, muitas pessoas encontram com esse problema de ansiedade, independente do que seja, né? Seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, seja na igreja, igual o irmão falou, com os relacionamentos entre pessoas gera essa ansiedade, né? E é maravilhoso, é um tema de extrema necessidade no nosso meio. E o pastor Aurélio trouxe, desde o início, nas nossas lições, e já fez menções do que poderia desencadear essa ansiedade nas nossas vidas. Quais seriam essas situações que o irmão traz na lição? Eu trago, a princípio, ali um exemplo, né, na revista, situações marcantes. Interessante que o nosso cérebro, as nossas emoções, elas sempre registram algo que foi muito triste, algo que te chocou e você lembra até em detalhes, em riqueza de detalhes sobre essa situação. A passagem de um artista famoso, né, que você lembra até, você sabe até que o que você estava fazendo na época, né? Por exemplo, também as Torres Gêmeas, quando teve aquele atentado, né? Muitos jovens não estavam vivos na época, mas eu, né, que tenho 33 anos, eu lembro exatamente o que eu estava fazendo. Estava no ônibus indo para uma escolinha de futebol, quando eu fiquei sabendo do noticiário. E outros eventos a gente não tem esse registro, porque facilmente o cérebro entende que não é importante. Mas por que que o cérebro entende como importante coisas que a gente quer esquecer? É exatamente isso que entra o tema da ansiedade. É algo que a gente não domina. A gente não tem a gente, o nosso cérebro, o nosso corpo passa uma mensagem defensiva que é algo que a gente não tem o domínio. E aí ele traz essa preocupação para que a gente evite esse problema. Em situações essas que podem ser descritas como a Covid-19, pessoas que estavam no emprego e aí começaram a ouvir uns murmurinhos, né, nos corredores que poderia haver demissões, trabalho em casa, diminuir o efetivo, aí as pessoas começam a ficar preocupadas. O jovem, né, as principais preocupações é o vestibular que ele vai fazer e aí ele tem aquele primeiro pensamento: será que eu vou ser aprovado? Qual o curso que eu tenho que fazer? Será que eu vou conseguir um local de trabalho depois que eu formar com essa profissão que eu escolher? E na igreja, como eu posso ser útil? Será que as pessoas vão me aceitar do jeito que eu sou? Será que as pessoas vão me aceitar porque eu tenho um problema na fala? Eu mesmo, eu tenho um problema na língua, eu até fiz uns tratamentos, que eu sou igual o Cebolinha, né? Troca às vezes o R com L, e se eu ficava muito envergonhado, às vezes falar em público, e isso tudo gera ansiedade. São vários exemplos, né? A gente pode pensar assim, um medo nosso, mas normalmente é aquilo que a gente tem, não tem um domínio. E eu dei um exemplo no final que aplicou bastante na minha vida. Se você for fazer um curso, né, um jovem for fazer um curso que ele não tem vocação profissional para aquilo, ele não gosta daquilo, mas ele faz simplesmente porque alguém diz para ele fazer direito, né? Hoje está na moda fazer o curso de direito, mas será que todos têm essa vocação de pegar um amontoado de livros de legislação e começar a estudar e dedicar aquilo? Porque se você só fizer por fazer,
você vai ser um mais um na multidão. E se você entrar até mesmo numa profissão, você não vai ter domínio naquilo, vai ter insegurança e isso gera ansiedade também. Verdade. Então, temos que entender que são eventos marcantes que podem vir gerar e desencadear a ansiedade dentro de nós. Então, nós devemos olhar aquilo que realmente foi marcante dentro de nós para iniciarmos e tratar, porque, igual o irmão trouxe, essa ansiedade pode nos paralisar, né? Porque ela vai gerar uma insegurança, ela vai gerar um medo, e nisso vamos só afundando mais e mais em sentimentos ruins e negativos. E quando nós ainda fazemos algo que nós não gostamos, igual o irmão trouxe, isso gera mais ansiedade. Nossa, será que eu vou conseguir? Nossa, mas não era isso que eu queria, e agora? Como que eu vou fazer? É o que tem. E não é bem assim. Quando nós fazemos algo que nós gostamos, mesmo que não seja tão remunerado financeiramente, nós nos destacamos. E com isso vem o sucesso, vem a prosperidade e tudo mais, né? Então, realmente, a nossa mente tem isso de pegar e gravar aquilo que é marcante para ela e não para o que realmente vale a pena, né? E cabe a nós estar tentando fazer essa absolução, tirar aquilo que não é marcante, mas que foi um evento marcante, mas que não tem importância, para que não gere ansiedade. Igual o irmão também falou, a questão de ser aceito pela sociedade, pela família. Então, isso cobra muito de nós mesmos. Nós temos que ser aceitos. Aceitos por quem? Pela família, pela sociedade, pelas pessoas do nosso emprego. Será que eu vou ser aceito? A dúvida gera essa ansiedade. Então, acaba que leva a cada um de nós a querer, por exemplo, não, então eu vou vestir uma roupa da moda para mim ser aceito. Ah, então eu vou ter um celular da moda para mim ser aceito. Ah, então eu vou começar a abrir mão desses sonhos. Não, ninguém está fazendo isso, já que todo mundo está fazendo tal coisa, medicina, direito, ou está fazendo isso, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. E então, nós abrimos mão de sonhos pessoais, né? Para ter essa aceitação das pessoas. E isso gera ansiedade. Mas o irmão trouxe na nossa revista como que nós devemos pensar, como que nós devemos agir para lidar com essas ansiedades. Nós fundamentamos essa lição aí em Mateus capítulo 6. O texto ali é a partir do versículo 25, mas é interessante todo esse capítulo que traz um conceito sobre acumular riquezas também. E essas riquezas eu destaquei que não necessariamente são riquezas financeiras, como um dinheiro. Às vezes, você tenta acumular uma aceitação de alguém, né? No versículo 16, não, no versículo 19, não acumuleis para vos para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas a gente tem que ajuntar coisas que são eternas, que são que vão fundamentar a nossa vivência com Cristo. Então, assim, eu quero ser aceito e eu vou pensar para ser aceito, para ser incluso nesse grupo, pertencer, fazer as coisas que eles fazem para ser aceito. Aí você força algo que você não é. Então, você não vou parar de falar apenas nas profissões, mas na igreja mesmo. Assim, o lugar de destaque ali é o louvor, né? As pessoas estão vendo, ali as pessoas são notadas, então eu vou fazer isso. Mas será que todas as pessoas elas gostam disso? Porque eu não vou nem falar talento, porque mesmo as pessoas que não têm talento, se elas buscarem gostarem disso, elas vão chegar lá, né? Não, nem todos são talentosos desde o início, e, na verdade você busca muita coisa pelo esforço. Mas você, além de não ter o talento, você não gosta, você não tem aquele chamado para isso, né? A palavra-chave é o chamado. Você tem um outro talento ali, um outro dom, né, que Deus te deu, e você faz isso e isso te gera muito medo, porque quanto mais você estuda, as coisas não entram na sua cabeça, porque você não tem facilidade para acordes, para tocar instrumentos, né? Então, isso aí vai gerando medo e ansiedade. Então, o pensamento do cristão, né, que a gente foi colocado, é delegar a responsabilidade. Assim, Deus, eu gosto muito de algo, mas eu quero que o Senhor tome conta. Isso está lá no versículo
no versículo 26, né, que dá um exemplo das aves dos céus. Elas não plantam, não semeiam, não têm vestes, mas Deus cuida delas. Ou seja, elas entregaram todos esses problemas de cuidado, de moradia para Deus. E Deus que providencia tudo. E quanto mais o nosso Pai que não vai providenciar essas coisas, porque nós valemos mais do que as aves dos céus. Então, se a gente tem um desejo, se a gente quer conquistar algo, entregue esses seus desejos, esses seus planos para Deus. Em Tiago, capítulo 4, embora eu não tenha citado, também fala sobre se a gente quer ir para uma cidade, fazer planos lá, a gente tem que colocar em Deus esses planos, esses projetos, para que Deus concretize. E até Tiago diz que o que é a nossa vida, né, que é um vento, uma brisa que logo vai embora. Então, nós temos que observar todas essas coisas para a gente mudar o nosso pensamento. Uma outra questão é a gente não tem que focar em bens materiais. Lá no versículo 26, fala dessas vestimentas, né? E depois, se a gente for lendo, né, o nosso texto bíblico fala sobre alimento, bebida, o que a gente há de comer, o que a gente há de beber ou vestir. O Pai Celeste sabe de todas essas coisas. Se a gente focar apenas nas coisas materiais, e isso eu já ouvi demais dos jovens, falar assim, eu vou fazer missões quando eu casar. Eu vou fazer, eu vou pregar quando eu tiver uma casa, ou eu tiver um carro, aí eu vou fazer a obra. É parecido com aquela história, né, que a gente já ouviu bastante. Eu tenho um porquinho, eu não vou poder dar esse porquinho agora porque eu só tenho ele, né? E eu vou dar a minha oferta quando eu tiver 3. Aí quando ele tem 3, ele fica com dó demais de dar, renunciar. Então a gente tem que aprender a renunciar às coisas. Eu falo assim, né, abençoar e deixar Deus no controle das poucas coisas, dos poucos recursos que nós temos mesmo. É começar a ofertar, e dizimar quando a gente ganha pouco mesmo. Porque no muito Deus, se a gente é fiel no pouco, no muito Deus vai nos colocar. Então, a nossa vida, se a gente focar, eu vou servir a Deus apenas quando eu tiver isso ou aquilo, você vai ficar ansioso demais. Por exemplo, muitas falam assim, eu só vou fazer a obra de Deus, me dedicar mesmo quando eu passar no vestibular. Aí até mesmo o diabo ouvindo e sabendo disso, ele vai falar assim, não, eu vou atrapalhar ele. Ele vai pensar que está estudando, mas eu vou pôr distrações para ele. Ele não vai conseguir estudar. Porque esse é o meu objetivo. Como ele disse que vai só servir a Deus quando passar no vestibular, então vamos prolongar isso aí o máximo possível. Agora, se você falar assim, Deus, eu quero muito isso, mas eu não abro mão de ir na igreja, eu não abro mão dos meus ministérios, eu não abro mão de nada. Deus, ele vai te capacitar, ele vai colocar na sua mente, né, a bênção dele, porque ele está vendo o seu esforço e ele vai te abençoar. Agora, você que está nesse propósito, você não guardou, não buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, né, que é o versículo 31 e 32, que fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, você descumpriu essa promessa. Vamos dizer assim, você não buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, então por que Deus teria um compromisso com você de te abençoar nos seus anseios? Não é uma barganha, não é uma questão de barganha, estou aqui deixando bem claro. Mas é muito mais fácil você ter as bênçãos de Deus se você estiver fazendo a vontade dele. Todos os líderes, né, os grandes heróis da fé, eles foram extremamente abençoados e prósperos, mas eles buscaram em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Nós vemos aí José, nós vemos Daniel, nós vemos Abraão, pessoas que, por que não dizer, ricas, prósperas, mas que o foco delas não estava nos bens materiais. Mas Deus usou a vocação dessas pessoas para abençoar. Isso que nós temos que fazer. E a incoerência humana, que é tratada na revista também, no versículo 27, que diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à nossa vida? Então, o que adianta a gente ganhar todas as coisas materiais e na hora de usufruir elas a gente morrer?
A gente não sabe quando que a gente vai partir para a eternidade. Então, as pessoas que buscam as coisas terrenas, elas estão construindo um castelo de areia, porque elas não sabem quando que há de acontecer e poder fazer. Então, o melhor é viver todos os dias como se fosse o último. Viver para Deus e deixar Deus abençoar. Muito interessante tudo isso que o irmão trouxe, porque às vezes nós nos apegamos a coisas que não estão no controle nosso, né? O dia de amanhã não está no nosso controle. Nós temos que lutar hoje pelo hoje, pensando no amanhã, sim, mas não colocando o amanhã como referencial para nós, porque nós não temos o controle do amanhã. E justamente esse controle, quando nós não temos, que gera essa ansiedade, né? De não sabermos como será, de como vai acontecer, será que eu posso fazer algo, será que eu não posso? E é isso que nós devemos analisar, né? Então, eu posso resolver? Então, eu pego e resolvo. Eu não posso resolver? Eu coloco nas mãos do Senhor e confiar de que se Ele cuida dos pássaros que estão voando, Ele providencia o alimento, Ele providencia a casa para eles. Imagina nós que somos filhos e não apenas criaturas, né? Ele também irá providenciar, Ele também irá zelar de nós. Então, muitas vezes, nós somos pessoas ansiosas e somos falhos justamente por isso, por não confiar em Deus. Eu sou muito ansiosa, assim, muito mesmo, e eu falo por mim isso, que muitas vezes é por eu não ter o controle. Então, eu gero ansiedade dentro de mim quando eu não tenho controle da situação, quando eu não sei o que vai acontecer. E quando está o nosso controle, é muito fácil, a gente vai lá e faz e resolve, né? Mas tem situações na nossa vida que Deus permite para que Ele possa provar que Ele é Deus na nossa vida. É muito interessante isso. E é algo que nós temos que estar em constância nos relembrando, nos reafirmando isso, né? Porque a nossa mente parece que ela não grava coisa que deve gravar, não. Porque a ansiedade, ela vem de minutos em minutos gerando isso no nosso coração. Igual o irmão trouxe também a questão de juntar bens. Nós estamos preocupados tanto em juntar aqui, que muitas vezes esquecemos de aproveitar isso. E eu também sou muito falha nesse ponto, porque eu penso assim, não, eu tenho que guardar, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, nossa, eu tenho que guardar, e muitas vezes deixo de viver. Então, tem que buscar um equilíbrio, né? A gente buscar, tentar resolver aquilo que está no nosso controle, aquilo que não está no nosso controle, entregar nas mãos de Deus. E o que eu posso viver e fazer hoje, eu faço. Mas também pensando que existe o amanhã, mas com tudo com mediação, com equilíbrio, né? Nada pode ser excesso. Eu não posso esquecer 100% do amanhã, porque o amanhã ele chegará, mas também não posso colocar ele como o principal, né? Que eu vou viver o amanhã e esquecer do hoje. Muito obrigada, pastora Aurélio, por essa palavra, por compartilhar conosco todo esse conhecimento. O senhor gostaria de deixar alguma palavra para as pessoas que estão nos assistindo? Sim, as pessoas que estão ansiosas ou estão passando por algum problema de ansiedade, é uma falácia do mundo que a cura é só com os psicólogos, né? Ou então com as pessoas que são formadas aí nessa área. Na verdade, a gente encontra tudo na palavra de Deus. Esse texto é maravilhoso, porque apesar de parecer simples, né? Olha para as aves dos céus, mas qual preocupação que você nota em uma ave? Ela está ali, ela não sabe o dia que ela vai morrer, mas ela está cantando, está feliz. Se está chovendo, ela está feliz. Se está fazendo sol, ela está cantando. Se está fazendo frio, ou calor, não importa. Ela vai cantar do mesmo jeito. Mas muitos de nós deixamos de cantar, e eu falo assim, cantar é o louvar, porque está acontecendo uma circunstância na nossa vida. Então, o segredo é o foco. Se você está focado nos bens materiais, esse exemplo aí do Covid, né? Eu vou perder o emprego, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Você vai ficar ansioso mesmo e vai continuar ansioso. Mas se você focar que você vivendo já é lucro, porque Deus que está concedendo a saúde, a vida, você sempre vai ficar feliz. Se você, mesmo você sendo demitido, você fala assim, Deus tem um propósito nisso. Deus está me livrando de alguma coisa, porque eu sou filho dele e eu vou confiar inteiramente nas promessas de Deus para a minha vida. Jó, Jó é esse exemplo, né, que as catástrofes, tudo estava vindo, ele não deixou de adorar, de louvar e de servir a Deus.
Então, essa é a palavra que eu quero deixar. Mude o foco. Se você está ansioso ou ansiosa, mude o foco e deixe de olhar para as circunstâncias, os problemas, e louve, mesmo diante dos problemas, mesmo que a figueira não floresça, né? É a canção aí que a gente canta bastante, né? Continue buscando e louvando a Deus. É isso aí. Amém, glória a Deus. É isso mesmo, o irmão falou, tem que. Às vezes nós buscamos só meios materiais e não buscamos em Deus, né? Às vezes nós precisamos sim, realmente, do psicólogo, do psiquiatra, mas não podemos esquecer daquele que tem poder da cura, né? Que é Deus. Então, que nós possamos buscar esse intermédio, o equilíbrio. Buscar em Deus, buscar ajuda também na ciência, porque Deus usou eles, mas jamais esquecer que o dono da vida, quem nos criou, tem o poder para tudo, né? Que pode resolver todas as situações. Então, É muito verdade. obrigada. Que Deus abençoe muito o irmão e toda a família. E você que está nos assistindo, lá embaixo vai estar a revista para você baixar, que é gratuita. Você também vai curtir esse vídeo para nos abençoar e ser abençoado. Deixar o seu comentário do que você achou, de alguma dúvida que você tenha. E também se inscrever no nosso canal para estar assistindo os demais vídeos. Será muito bem-vindo você e toda a sua família. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo Tome Nota. Tchau!